Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Mandar um forte abraço aqui para Maria Paula Donzília Silva. E ela pede para mandar um abraço para a mãe dela também, que a mãe dela é a irmã Donzília de Recife. Um forte abraço aí para vocês. Teve bastante gente que mandou mensagem aqui falando que agora ficou mais fácil o estudo do livro de Isaías, o estudo do Velho Testamento, por conta do estudo do Vem Segue. Tem várias pessoas que postam vídeos, mensagens sobre o Vem Segue, né? Nós temos o canal aí da Rosângela Moura, tem aí o canal do Leandro Lestati, tem o próprio canal aí, o Videira Verdadeira, né, do Lucas Guerreiro, tem esse canal aqui, tem o Evangelho em Perspectiva, também toda terça tem uma live lá. Vou deixar lá o link da live do Evangelho em Perspectiva para amanhã nós podermos assistir, tá bom? Aliás, eu acho que eles não criaram o link ainda. Bom, enfim, é só escrever aí no YouTube Evangelho em Perspectiva, tá bom? Ativa o sininho lá que vocês conseguem. Toda terça tem lá, tá bom? A live lá. Então, vamos lá, os comentários aqui, né? Quem falou que ficou mais fácil, né? Aqui tem várias pessoas, mas teve aqui, ó. A Noemi Granito falou que passou a entender melhor o Velho Testamento, o livro de Isaías, por causa do estudo. Também teve aqui a Marta Rosa Fiuza Palhares. Ela passou a amar, né, estudar Isaías, né? Nossa, que legal. E também tem aqui a Maria Imaculada da Silva, também passou a amar, né, entender melhor aqui o livro de Isaías agora. Então, é isso, estudando junto a gente vai ter prazer em estudar, porque a gente vai compreender melhor. Bom, então, muito obrigado por acompanhar diariamente a mensagem aqui comigo. Essa semana a gente vai estudar Isaías, capítulo 50 até o capítulo 57. São 8 capítulos só. Então, tomara que dê tempo de nós entrar em todos esses 8 capítulos aqui e aprender. Vamos lá, vou começar aqui pelo versículo 1 do capítulo 50. Aqui diz o seguinte: assim diz o Senhor, onde está o Líbano do divórcio de vossa mãe? Pelo que eu as repudiei? Ou quem é o meu credor? E quem é que eu tenha vendido? Eis que por vossas maldades foste vendido, e por vossas transgressão vossa mãe foi repudiada. Bom, o versículo 1 aqui de Isaías capítulo 50, ele tem um quiasmo. Como é apenas um versículo, fica muito mais fácil de visualizar. O quiasmo, ele trabalha numa forma de trazer a ideia central no meio. Ou seja, o começo do versículo fala uma frase e no final do versículo fala a mesma ideia da frase. Depois vai trazendo um subsequente uma outra frase e uma outra, até que se encontra no meio ali com a mesma ideia, tá bom? Tem uma pessoa aí que colocou no comentário: eu acompanho o vídeo, mas eu não vejo a descrição do vídeo. Tem gente que gosta da descrição. Dá uma olhada na descrição do vídeo aí para você entender a forma aqui do quiasmo no versículo 1 aqui, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês aqui, ó. Por exemplo, aqui o Senhor, ele fala, o divórcio de vossa mãe. Lá no último é a mesma ideia, ele fala assim, ó, vossa mãe foi repudiada. O divórcio e a repudiação é o mesmo, né? Quando dava o divórcio, repudiava a mulher, mandava ela de volta para casa ali dos pais, tá bom? E aqui no meio do quiasmo, né? É curtinho esse quiasmo, é só um versículo, diz aqui, ó, a quem vos tenha vendido. E aí na próxima parte de baixo fala, vós foste vendido. Então é a mesma ideia aqui, casando junto, fazendo esse quiasmo pequeno aqui, dá para entender melhor o que é o quiasmo, tá bom? Agora, o que eu gostei nesse quiasmo é que o Senhor, as duas primeiras partes de cima, ele faz perguntas. E nas duas partes de baixo, ele responde essas perguntas, tá bom? Então, na primeira parte aqui, ele fala, é uma surpresa, né? Porque ele fala, onde está a carta de divórcio de vossa mãe? Né? Pela qual eu repudiei. Ele está fazendo uma pergunta, ele falou, cadê a carta? Eu não divorciei dela, por que essa mulher foi embora, né? No versículo 2 vai ficar mais clara essa ideia, tá bom? Dessa ideia do casamento aqui e desse divórcio, que não foi o Senhor que fez, foi a própria mulher que havia feito. A mulher aqui, tá bom? É a casa de Israel, é a noiva do Senhor. O povo do Senhor é chamado da noiva, tá bom? Nós temos que se aprontar para o noivo, que é Cristo nessa segunda vinda. Então aqui essa é a ideia. Então aqui quando ele diz aqui, ó, ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido, né? Ele está perguntando, falou, quem é que está me devendo então? Levou minha mulher e está me devendo. Alguém tem que pagar isso. E aí ele vai respondendo essas questões, né? Porque ele fala assim, ó, eis que vossas maldades foste vendido, por vossas maldades. Então eu me vendi ao Senhor
por conta dos meus pecados. Então eu devo ao Senhor, porque Ele pagou pelos meus pecados. Então eu tenho uma dívida com o Senhor. E apesar de ter essa dívida aqui, Israel ter essa dívida, eles vão embora. Olha que interessante. O versículo 2 mostra bem essa parte aqui do casamento. Porque teve esse divórcio, mas não foi o Senhor que fez, foi o próprio Israel. Tá bom? E aqui ele fala o motivo do divórcio, né? Dela ter ido embora, da repudiação. Ele diz assim: por vossas transgressões, vossa mãe foi repudiada. Então, por causa dos pecados, tá bom? Que, na verdade, eles foram capturados e levados para a Babilônia. É esse o cenário aqui. Agora, vamos imaginar aqui, ó, no versículo 2, para ficar mais fácil. Vamos imaginar o marido chegando em casa e a mulher não tá. E aí o marido começa a chamar pela casa ali: cadê a mulher? Cadê a mulher? E a mulher não tá, a mulher foi embora, né? Ela se divorciou, mas o marido não sabe, né? Foi embora ali, pegou as coisas e foi embora. Mas o cenário aqui, vamos imaginar, era ali em Jerusalém. A Babilônia veio, destruiu o templo, tá bom? E levou cativos, né? O povo de Jerusalém levou para a Babilônia. Então aqui o Senhor está chegando em Jerusalém, né? E a mulher não está mais em casa, o templo está destruído e eles foram levados. Claro, né, que a Babilônia levou tudo isso foi plano do Senhor, porque na verdade, conforme falou, por causa dos pecados dele, eles caíram na mão de Nabucodonosor da Babilônia lá, tá bom? Então tem tudo isso aí. Mas só para imaginar o versículo, né? Como nós devemos imaginar essa parte aqui. Porque além do povo ter pecado, eles ainda vão embora. Eles se afastam da presença do Senhor. Vamos lá. Então vamos lá aqui no versículo 2, que diz assim, ó: por que razão vim eu e ninguém apareceu? Chamei e ninguém respondeu. Então é aquele marido que chegou em casa, está procurando a mulher, chamou e ninguém apareceu, ninguém veio. E aí ele continua: porventura tanto se encolheu a minha mão, que já não a possa remir, né? Essa parte aqui, o versículo 2, também, o Senhor ele vai fazendo perguntas retóricas e ele mesmo vai respondendo essas perguntas, né? Então, por exemplo, ele fala aqui: por que razão vim eu e ninguém apareceu? Cadê a mulher, né? A mulher foi embora. Eu chamei e ela não apareceu. Como que o Senhor chamou? O Senhor chamou por meio de profetas o povo ao arrependimento. Como eles não vieram, não se arrependeram, agora eles foram levados para cativeiro, para Babilônia. E aqui o Senhor começa então a responder as próprias perguntas que ele faz, né? Porventura, tanto se encolheu a minha mão que já não possa remir? Ou seja, o poder de Deus diminuiu para que ele não possa resgatar a sua noiva, né? O povo de Israel de novo? É isso que ele está perguntando aqui. Ou não há mais força em mim para livrar? Eis que a minha repreensão faço secar o mar. Ele está falando então aqui, ele fez uma alusão à saída do povo desde lá do Egito. Lembra quando ele abre o mar vermelho? Ele falou: com a minha repreensão eu abro o mar. Ele está falando da parte que abriu o mar vermelho e o povo passou em terra seca, que saíram do Egito. Aqui a situação é o seguinte, né? A casa de Israel foi embora por conta do pecado, né? Estão traindo. Igual quando eles vieram do Egito, né? Muitos deles falam: eu quero voltar para o Egito, não tá bom aqui, eu vou morrer aqui, era melhor eu morrer no Egito. Então, ainda que o Senhor tinha salvado eles, não, eles ainda estavam com saudade do Egito, né? E aqui no caso vai acontecer o mesmo aqui com a Babilônia, né? O Senhor estava querendo salvar eles e está falando do poder dele, que ele tem esse poder de resgatar eles. Ele, inclusive, se ele repreender o mar se abre, né? Que coisa linda aqui que ele está falando. Então ele continua falando aqui: eis que com a minha repreensão faço secar o mar. Torno o rio em um deserto, né? Aqui já está fazendo menção em tornar um rio como um deserto quando o povo, né, com Josué, eles vão entrar na terra prometida e o rio Jordão estava tão cheio ali que estava transbordando as suas ribanceiras, e aí o Senhor faz deter-se, né, as águas lá em cima, lá do lado de cima, e aí o rio vai secando, secando, secando e o povo passa todinho o rio Jordão ali, né? Inclusive, né, a Arca da Aliança primeiro entrou no rio e foi secando, secou tudo. O Senhor deteu as águas a 20 quilômetros lá para cima, né? Em outra cidade lá, deteu as águas, então o rio veio minguando e o povo passou em terra seca no rio. Então o Senhor está falando do poder dele, que pela repreensão dele ele abre o mar vermelho, pelo poder dele ele faz secar o rio,
né, faz o rio se tornar em um deserto para que o povo dele pudesse passar. E aí ele continua aqui falando, né? Tudo isso no versículo 2 aqui. Até cheirem mal os vossos peixes, e quanto tem água, morrem de sede. Não tem água e morrem de sede. Também fazendo menção aqui às pragas do Egito, né? Que ele fez a água se tornar em sangue. Os egípcios tiveram que cavar poços, novos poços para obter água ali. E os peixes cheiravam mal ali, também não dava para comer. Então ele faz menção que ele é poderoso para salvar, para resgatar a mulher que fugiu dele. Não foi o Senhor que se divorciou. Não é Deus que se afasta da gente. É a gente que se afasta de Deus por conta do pecado. Então essa é a intenção aqui do versículo, tá bom? Vamos aqui no versículo, deixa eu ver aqui, o versículo 3. Vamos para o versículo 3 aqui. O versículo 3 diz o seguinte: eu visto os céus de negridão, e por-lhe-ei um pano de saco por sua cobertura. Aqui fala sobre, ainda está falando sobre o poder do Senhor, né? Que ele tem o poder de diminuir a luz do sol, né? Como houve quando Cristo foi crucificado, né? Houve um eclipse ali, o sol, né, recusou o seu brilho ali por algum tempo, tá bom? E também na segunda vinda vai acontecer isso, o sol vai recusar a sua luz também, as estrelas, todos vão recusar a luz. Sou brindado, hein? Desculpa aí. Aproveitando aí a ocasião, agradecer as orações de vocês, tá bom? Por sempre estar orando por minha saúde e pela minha família. Muito obrigado. Vamos continuar aqui. Então o versículo 3 fala sobre o poder do Senhor, que inclusive ele pode fazer o sol se apagar, todas as estrelas aí e assim por diante. Está falando do poder dele. O versículo 4, ele fala aqui, eu não vou ler todo ele, mas ele fala do... Deixa eu ler aqui, diz assim, ó: o Senhor Deus deu-me uma língua erodida, para que saiba falar o seu tempo. Uma boa palavra ao cansado. Desperta todas as manhãs, desperta-me e ouve e ouça, como aquele que aprende. Bom, aqui o versículo 4 em diante aqui, ele vai estar tanto falando do Messias, Jesus Cristo, que Deus ele deu uma boca afiada, né, ao Messias, a Jesus Cristo, e também está falando que ele deu uma boca afiada a Isaías, né, para falar ali a verdade, né? Veja que o Isaías ele não ameniza, não, ele fala diretamente ali que o povo está em pecado, que o povo está se divorciando do Senhor por causa das suas próprias transgressões. Não é o Senhor que pediu esse divórcio, né? É o povo que se afasta do Senhor ali. E aí, essa parte aqui é bem interessante quando ele fala do cansado, né? O que significa o cansado? O cansado é o próprio povo de Israel por causa dos seus pecados. A gente fica tanto carregando os nossos pecados que a gente fica cansado, com a carga imensa sobre nossos ombros, tá bom? E esse é o sentido aqui da Escritura. O versículo 5 diz assim: o Senhor Deus me deu e abriu os ouvidos, e não fui rebelde, não me retirarei para trás. Bom, aqui está falando tanto da coragem, né, de Isaías de proclamar a verdade, mas está falando muito mais aqui de Jesus Cristo, tá bom? E aqui, esse versículo 5, Joseph Smith, ele fez uma tradução, eu peguei aqui para nós, né? Aqui ele tem uma diferenciação na tradução, diz assim, ó: o Senhor Deus sincronizou meus ouvidos. Então, ao invés de dizer aqui que o Senhor abriu os ouvidos, diz que sincronizou os ouvidos. Qual que é o sentido disso aqui, ó? Os ouvidos dos servos obedientes estão em sintonia com a voz do Senhor. É esse o sentido aqui da Escritura, tá bom? Agora, essa parte aqui no versículo 5, no finalzinho, quando diz aqui, ó: não me retirei para trás, significa realmente sobre Jesus Cristo, que ele não recuou para trás. Um exemplo disso está aqui em Mateus 26, versículo 39, tá bom? Que diz assim, ó: indo, pois, mais para adiante, prostou-se sobre o seu rosto, com grande, e orando, dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porém, não se faça como eu quero, mas como tu queres. Então aqui é o momento em que Jesus Cristo está no jardim do Getsemane ali, e ele vai pagar pelos pecados nossos, né? Passar por um grande sofrimento ali.
E ele ora ao Senhor: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, faça a tua vontade e não a minha. Sempre colocando a vontade de Deus em primeiro lugar. Por isso que o versículo 5 aqui em Isaías, ele fala: eu não fui rebelde. Ele não se revoltou contra o Senhor. Eu acho lindo aqui no versículo 5, no versículo lá em Mateus, quando diz aqui, ó: e indo um pouco mais para frente, mesmo com toda aquela dor, com toda aquela agonia, o Senhor Salvador, ele seguiu em frente, ele não recuou, ele pagou pelos nossos pecados, tá bom? Então tem essa parte aqui. Vamos aqui no versículo 7, deixa eu ver o que mais tem aqui, eu pulei, estava no 5, né? Tinha o 6 aqui ainda. Bom, aqui ainda no versículo 5, né, nós devemos entender que assim como Isaías ele era obediente a Jeová, também o Messias ele era obediente ao Pai Celestial. Tem esse sentido também. O versículo 6 diz, né, e retrata bem o que Jesus Cristo fez, que diz assim, nem carece de uma explicação esse versículo 6, diz assim, ó: as minhas costas dou aos que me ferem, a minha face aos que arrancam os meus cabelos, e não escondo a minha face e o meu opróbrio de seus escarros, né? Então aqui é claro, né, que está retratando quando Jesus Cristo foi chicoteado, né? Ele não escondeu as costas dele, ele entregou-se voluntariamente, né, para ser chicoteado, né? Então ele deu o rosto dele ali, puxaram o cabelo dele, colocaram uma coroa de espinho. Outra coisa aqui que quando fala, que eu achei bem nojento, né? Que fala que escarram, né? Escarraram em Jesus Cristo. Normalmente na escritura a gente vê falando que cuspiram em Jesus Cristo. Cuspir, né, é saliva, né? Aqui na verdade aqui fala mais sobre escarro mesmo, né? Escarro é aquele puxão que dá ali, é secreção, né? E jogaram, né, isso aí em Jesus Cristo também. Então fizeram muitas coisas para humilhar, né, o Senhor ali. Aqui no versículo 7, vamos ler o versículo 7 aqui. Isaías 50, versículo 7. Porque o Senhor Deus me ajuda, pelo que não serei humilhado. Por isso pus o meu rosto como um seixo, porque sei que não serei envergonhado. Bom, vamos primeiro aqui por parte, né? Aqui o Senhor fala que Deus estaria com ele, tá bom? Tá falando do Messias, que Deus estaria com o Messias, junto com ele ali. E que ele, né, ele pôs o seu rosto como um seixo. O que é seixo? Seixo é aquela pedra que rola muito, então ela fica arredondada nas pontas, ela fica lisinha, fininha. Então essa é uma pedra de seixo. Onde você encontra essas pedras seixo, né? Essas pedras, elas são encontradas em cachoeiras, porque rolam nas cachoeiras ali, elas vão ficando arredondadas. São encontradas em beira de mar, onde é mais partes de pedra também, né? A onda vai batendo ali, as pedras vai se movimentando e vai quebrando as pontas e ela vai ficando arredondada. Inclusive, né, tem gente que compra em pastilha essas pedras de seixo grudadas ali em algum tipo de massa para revestir paredes, né, de fora de casa ou até dentro de casa. Também dá para fazer aí com seixo, né, que fica bem bonito também. Então o seixo é essa pedra. Qual que é a ideia aqui, né? O Senhor falou aqui, por isso pus o meu rosto como seixo, né? Então o seixo é uma pedra desgastada, ou seja, desgastaram o Salvador, né? Rasparam, fizeram, sabe, um desgaste. Tá falando aqui de um sofrimento, ele se tornou polido ali, sabe? De tanto desgaste que fizeram sobre ele. E aqui, logo em seguida, fala desse sentido de humilhação, né? Mas aí, logo em seguida, aqui no versículo 7, que é o que a gente está lendo, tá falando que ele fala, eu não serei envergonhado. Agora, pensa bem um pouquinho comigo aqui. Se Jesus Cristo, né, ele levou chicotada, se bateram na face dele, se cuspiram, se escarraram no rosto de Jesus Cristo, e agora vem aqui ele dizer, eu não serei envergonhado. Qual que é o sentido dessa escritura? O sentido dessa escritura é que ser envergonhado para o Salvador Jesus Cristo é não cumprir a ordem do Pai. Então aquilo que estava acontecendo, ele sabia que ele precisava passar, né? Então por isso que lá
em Mateus, que nós acabamos de ler, mesmo sofrendo muita dor, ele ia adiante, né? Ele conseguia, ele ia adiante. E ele não passou esses momentos sozinhos também. O Pai Celestial o acompanhou, deu força. Aqui nesses versículos que nós vamos ler, não vai dar tempo de ler tudo, né? O tempo já esgotou aqui. Mas a ideia do capítulo aqui 50 é o seguinte, que Deus está conosco, Ele está com a casa de Israel. Tá bom? Ele está com o pai, com Isaías, e ajudou Isaías também, porque Isaías sofreu muito, essa profecia fala sobre Isaías, e também está falando do Salvador, que Deus esteve com o Salvador o tempo todo, né? E aí nós podemos lembrar no momento da crucificação, né, de Jesus Cristo, lá em Marcos, capítulo 15, versículo 34, na qual Jesus Cristo disse, né, com grande voz, Elohim, Elohim, lama sabachthani, que traduzido quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, né, Cristo ele se sentiu sozinho, né? Mas eu acredito que o Pai Celestial não o deixou sozinho, que ele esteve ali o tempo todo. Apenas naquele momento da expiação, Cristo ele precisava se sentir sozinho. Então o Pai Celestial ele retirou naquele momento o conforto do Espírito Santo. Ou seja, todas as provas que Jesus Cristo estava passando, o Espírito estava com ele, o Pai estava com ele. Mas nesse momento, nesse dado momento da expiação aqui, a gente encontra realmente Jesus Cristo sentindo a ausência do conforto do Espírito do Senhor. E aí então é quando ele diz, Pai, por que me desamparaste? Tá bom? Mas Deus estava lá o tempo todo. Eu deixo essa mensagem com vocês, dizendo que Deus ele não nos desampara. Bom, que ele está conosco, assim como ele estava com Isaías, como ele estava com o filho dele, ele está com a casa de Israel. O capítulo 50 fala sobre isso, sobre que Deus ele não nos abandona, ele está conosco em todo lugar. Então, se você está sofrendo por alguma doença, alguma dificuldade, alguma provação, saiba, você não está sozinho. Tá bom? Busque ao Senhor, temos que buscar ao Senhor. Tá bom? Mas você não está sozinho. Eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.